Paz do Senhor, meus irmãos, bom dia para vocês. E eu tô gravando esse vídeo com o intuito de dar 3 dicas para que vocês possam melhorar a interpretação bíblica de vocês. Primeiramente, eu quero falar que eu não sou uma referência, mas uma referência no ramo de interpretação bíblica. Contanto, tem coisas que já me falaram, que eu já vi, que me ajudaram a interpretar o texto, que eu quero passar para vocês. É fato que a Bíblia é um livro difícil de se entender, tanto pela época quando foi escrita, quanto por outras coisas. Contudo, é importante você crer que ela é inspirada por Deus, todos os livros dela. Por quê? Porque foram vários autores que escreveram a Bíblia. E que se a gente botar, por exemplo, 30 pessoas numa sala, é óbvio que vai haver discordâncias em vários pontos com eles. Só que se o texto foi inspirado por Deus, logo não pode haver discordância entre eles. Há somente um significado para o que foi dito. Como assim? O autor, por exemplo, Paulo, ele escreveu uma coisa, mesmo sendo difícil a interpretação, ou tendo uma interpretação mais ampla, Paulo só quis dizer uma coisa quando escreveu o livro. E a primeira dica, então, partindo já disso, é resolver 3 dificuldades que eu listei. A primeira dificuldade é a dificuldade temporal. Como assim? Como eu já falei, a Bíblia foi escrita em uma época totalmente diferente da nossa. Então existem várias palavras, expressões que têm significados diferentes. Como, por exemplo, é o caso da agulha, que Jesus fala que é mais fácil um camelo passar por um buraco da agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Essa agulha seria um buraco que havia nas muralhas, que o camelo só conseguiria passar se tirasse as suas cartas, fazendo como se fosse uma alusão para que o rico só conseguiria entrar no reino dos céus se ele deixasse a sua riqueza aqui na terra, como se ele se importasse mais com o céu do que com as suas riquezas. Assim, obviamente, ele poderia entrar no reino dos céus. A segunda dificuldade é contextual, que está muito mais presente em cartas. O autor, ele escrevia alguma coisa para o local. Por exemplo, quando Paulo escreve a carta aos Coríntios, ele fala que a mulher não é para falar nos cultos. Mas a gente pode, de uma primeira vista, achar que a Bíblia ela é um meio machista por falar isso. Só que na verdade não. As mulheres em Corinto estavam abrindo a boca para ensinar heresias na igreja de Corinto. Por isso que Paulo fala que as mulheres não é para abrir a boca. Por isso, não ensinariam heresia. E a terceira dificuldade é a dificuldade linguística. Como assim? A gente sabe que a Bíblia ela foi escrita em 3 línguas. O Velho Testamento foi escrito em hebraico, algumas partes em aramaico, e o Novo Testamento foi escrito em grego. Então, tem, querendo ou não, uma dificuldade para essa interpretação. Essa dificuldade, em alguns casos, pode ser solucionada dependendo da tradução da sua Bíblia, que existem algumas traduções que são mais fiéis ao texto original, que passam significado de palavra por palavra, e tem outras que passam mais um significado como se fosse já interpretado, digamos assim. Eu vou dar um exemplo para vocês aqui. Lá em Gênesis, quando Deus está criando o mundo, ele fala no primeiro dia. A palavra dia tem 4 significados diferentes no hebraico. Pode significar dia, período de 24 horas, dia em oposição à noite, dia no sentido de falar nos dias de fulano e tal, e dia como se fosse um longo período de tempo. Então, isso dificulta um pouco mais, porque, poxa, tem 4 significados diferentes. Qual desses 4 foi o que Deus inspirou Moisés a escrever? A segunda dica é orar pedindo orientação ao Espírito Santo. A Bíblia fala em Tiago 1,5 que devemos orar pedindo sabedoria. E é óbvio que é somente por meio do Espírito Santo que há em nós que nós conseguiríamos ter realmente a interpretação correta. Porque foi o Espírito Santo que inspirou o autor a escrever aquilo. Então ele pode nos ajudar a dar a interpretação correta do que seria aquilo. E a terceira dica é utilizar outras passagens bíblicas, outras partes da Bíblia para ajudar a interpretar. Em questão, a gente pode utilizar o Novo Testamento para
a interpretação do velho. Eu vou explicar. Primeiramente, eu quero dar um exemplo. Tiago vai falar que a justificação não se dá somente pela fé, se dá também por obras. Só que isso parece contradizer Paulo, quando Paulo fala que a justificação não pode ser por obras. Só que a gente, usando justamente Paulo para se interpretar, usando outras passagens da Bíblia para interpretar Tiago, a gente vai entender que essa justificação não é uma justificação perante a Deus. Porque perante a Deus, nossas obras não devem nem ser citadas, né? Isaías fala que as obras serão como trapos imundos, se não há um coração arrependido. Então as nossas obras de pouco valem para Deus, e sim a fé. Então, usando Tiago para se interpretar Paulo, ou usando Paulo para se interpretar Tiago, a gente vai conseguir ter uma interpretação mais fiel. E há uma coisa muito importante quando a gente for falar do Velho Testamento, que é usar a lente interpretativa do Velho Testamento, que seria Jesus Cristo, que é Jesus Cristo, na verdade. Como, por exemplo, quando Abraão vai sacrificar seu filho Isaque, ele fala: Deus proverá o cordeiro. A gente, interpretando com um olhar neotestamentário, a gente já vai conseguir entender que isso faz uma alusão a Cristo. Então a gente deve usar, quando a gente está falando do Velho Testamento, o Novo Testamento como uma lente interpretativa. Jesus Cristo, mais especificamente, como uma lente interpretativa que a gente deve ter.